Vamos lá, atenção, gravando. Olá, esse é o Tela Aberta, o seu encontro marcado com o universo do audiovisual. O tema de hoje é a Mostra Geração, o segmento infanto-juvenil do Festival do Rio, o maior evento audiovisual da América Latina, que esse ano realiza sua 25ª edição. E quem conversa com a gente são as coordenadoras e curadoras da mostra Felícia Kumols e Beth Bulara. Há mais de 25 anos, elas fazem a interface entre o cinema e a educação. E a gente começa agora a nossa conversa com Felícia. Felícia, seja muito bem-vinda ao nosso Tela Aberta. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Felícia, quando começou a Mostra Geração? Conta um pouco dessa história pra gente. Começa, na realidade, assim. Quando o festival começou em 99, eu já trabalhava há muitos anos com criança e educação, e aí nos chamaram para fazer a parte do infantil. Naquele então, tinha existido, né, um programa dentro do CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, um festival chamado Cinema Criança. E aí eu entrei em contato com o pessoal do Cinema Criança, porque eu nunca tinha feito um festival. E aí, naquele então, em 99, a gente convidou o pessoal do Cineduc, Cinema e Educação, do qual eu já tinha feito parte, e a gente montou o Janela Mágica. Tá? Aí, bom, tudo bem. Quando foi no ano 2000, isso foi porque foi para começar. E era só uma parte, era só filmes internacionais passados para criança. Como que criança vai entender um filme iraniano? Como criança vai entender um filme alemão? Tinha que fazer uma dublagem ao vivo. Essa experiência o Cineduc trazia do Cinema Criança. Tá? Bom, então, ótimo, juntamos, fizemos esse ano. Aí começaram, naquele então, eu sempre tive um pezinho na área social do cinema, ou melhor, do audiovisual. Então, eu sabia que existiam vários grupos no ano 2000, começando a trabalhar com audiovisual, com cinema, com gravações e etc. Grupos de crianças, de jovens, de comunidades, né, que começaram a produzir coisas com o VHS, naquele então. O que então a gente propôs, junto com uma outra moça, Regina Bortolini, a gente propôs um trabalho em parceria, que ela tinha muito conhecimento desses grupos Brasil afora, e aí a gente falou, quem sabe a gente não abre um espaço que fosse um fórum de apresentação de trabalhos feitos por esses grupos comunitários. Então, o primeiro ano eu acho que foi o ano 2000, né? Nesse, então, a gente teve que mudar de nome porque o desenho da Mostra Geração mudou. Não dava mais para ser Janela Mágica, mudou para Mostra Geração. Além da Mostra Internacional, que exibe filmes para crianças e jovens, estava falando, a Mostra Geração também promove esse vídeo-fórum, né? Isso. O que acontece no vídeo-fórum? Seria a premiere das crianças por elas mesmas. É a primeira vez que elas assistem ou elas passam os filmes que elas fizeram de qualquer jeito, não interessa a forma, mas que coloca na tela grande, né? E elas vão lá defender o filme delas. Né? Elas têm que ir lá para defender o filme delas, para poder fazer o debate, para discutir. Então, é um fórum. Né? E nesse fórum discute-se várias coisas. Né? Você apresenta seu filme, ele tem problema de som, a gente conversa sobre o som. Ele tem problema de autorização de imagem, a gente conversa sobre a autorização de imagem. É um fórum de discussão, onde você apresenta o seu trabalho e a gente tem toda a discussão feita pelos próprios participantes. Adulto, nesse dia, só pode perguntar. Mas ele não pode ficar contando história, não. Quem tem que contar história são as crianças. Então, é o contrário. Não é que criança não pode falar. Só pode falar as crianças. Só podem falar os jovens, só podem falar os adolescentes. As produções, elas são realmente muito criativas, né? A gente vê agora um trechinho de um filme delas, o filme Darwinice, produzido por alunos e coordenado pelo Núcleo de Arte, professor João Fernandes Filho, da Nona CRE. Dá só uma olhadinha.
Evolução. 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 Evolução significa mudança. As espécies modificam-se ao longo do tempo. A ideia de que os seres vivos podem evoluir é muito recente, pois até o momento acreditava-se que sempre fomos imutáveis. Boa tarde. Oi. Você já ouviu falar em Charles Darwin? Não. 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 Você? Não. Darwin não. Não. Charles? Quem é esse? Sei lá, meu filho. Tem nem noção, cara. Charles Dickens? Charles Peggy? Charles Chaplin? Charles Brown? Muito bacana esse Darwinice, né? As crianças participam muito, elas falam tudo que elas pensam, né, Felícia? Você é uma referência quando se fala em cinema e educação no Brasil. Como é que você vê a interação entre esses dois universos mesmo? Olha só, para mim eu acho que nasceu junto, as pessoas é que ainda não perceberam, né? A gente que trabalha nisso há tantos anos, a gente tem clareza que isso acontece. Se você deixar as crianças fazerem, elas vão falar tudo, elas vão dizer tudo. E como a gente, nesse projeto, não tem censura, né? A gente quer que se coloque uma série de coisas. Então, vou dar um exemplo. Quando ninguém falava de bullying, a gente já estava discutindo o bullying no Videofórum. Por quê? Porque a gente dizia para os professores, deixa eles pautarem, deixa eles fazerem, deixa, eles vão fazer. Não interessa se vai fazer bem feito, se não vai fazer bem feito. Aí a gente chega na questão que por isso que a gente não premia. Porque como você vai premiar a criatividade? O mais importante é que eles digam, que eles pensem, Sim. que eles falem. Então você não tem como premiar. Agora, como e quando o audiovisual entrou na sua vida como espectador e mais tarde como a profissional que você é hoje? Me lembro que quando eu era criança, nos meus aniversários, tinha um negócio chamado Correia Souza Filmes, que vinha passar filminho, porque era a forma de animar as crianças, para as crianças ficarem calmas, enquanto os adultos podiam conversar. Então, juntavam um negocinho, né? Juntava meia dúzia de crianças e passava filminho. Além do que, meu pai era uma pessoa entusiasta de cinema, levava a gente nas matinês que tinha, sessão isso, sessão aquilo, sessão não sei o que e tal. Então, a gente ia muito isso. Então, isso assim, cinema na minha vida é uma coisa que existia, fez parte. Fazia parte da tua rotina. Fazia parte. Quando eu entrei para a faculdade, eu sou arquiteta de profissão, tá? Arquiteta paisagista. Quando eu entrei para a faculdade, eram os anos 70, a situação complicada e tal, não sei o quê, aí vamos fazer um cineclube. Aí fizemos um cineclube na escola, né? E aí eu fui fazer cineclube na escola, fui fazer cineclube fora da escola e tal. Lá pelas tantas eu falei assim, e as crianças? Né? Porque eu sou mais velha eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, a sobrinha mais velha, não sei o quê, e tem uma fila atrás de mim. Então tinha sempre criança em volta, né? E tinha que entreter aquelas crianças. Então, quando começou essa história do cineclube, eu falei, ué, mas e as crianças? Aí, junto com o pessoal do Cineclube Leme, nós fundamos o Cineclube Pererê. Isso nos anos 75, alguma coisa assim. O Cineclube Pererê funcionava aos sábados na Aliança Francesa de Copacabana, que tinha um diretor super cinéfilo, muito bacana, né? E aí a gente bateu lá e ele falou, claro, vamos fazer. Bom, com isso, né, a gente passava filme para criança, discutia filme e tal, não sei o quê. Quando eu me formei, uma das pessoas desse cineclube virou para mim e falou assim, por que você não faz o curso do Cineduc? Eu não conhecia o Cineduc.
E aí elas me levaram, eu fiz o curso de professor do Cineduc, acho que da primeira ou da segunda turma, e lá fiquei. Que diferença você nota das primeiras edições da Mostra Geração e do Vídeo Fórum para o momento atual? Em termos de filmes do mainstream, não tem muita diferença, não, a não ser o Gato e Rato, que eu chamo corrida, né? Sim. Corrida, Gato e Rato, essa coisa rápida. Os filmes eram um pouco mais tranquilos, o filme mainstream, tá? O filmão. Tá. Eles eram um pouco mais calmos, né? E não tinha tanto Gato e Rato, né? Que eu chamo corrida, essa coisa rápida, esses cortes, essas coisas. No caso do filme feito pelas crianças, que é o segmento Videofórum, tá? Existia muito assunto de violência. Era uma violência, porque 90% dos trabalhos eram feitos por ONGs que estavam, de alguma maneira, empoderando aquela população, e aquela população vivia uma situação de estresse muito grande. Era muito tiro, era muito sangue, era muita morte, era muito não sei o quê. Era muito, né? Com o tempo, na medida que essas coisas foram sendo faladas, a própria sociedade mudou muitas questões, apesar desse assunto continuar sendo um assunto importante, sério, mas escolas públicas começaram a entrar, escolas particulares começaram a entrar, e os focos foram um pouco mudando. Viraram focos de matéria escolar, viraram focos, por exemplo, quando teve o assunto da dengue, a gente teve muito trabalho sobre dengue, entendeu? Sim. Então, assim, vai mudando a gente teve um que se pouquinho, aprofundar, né? vai mudando um pouquinho o assunto e dá uma esmiuçada. Agora, fala um pouquinho sobre o lançamento do edital do programa Vídeo Fórum para esse ano de 2023. A gente tentou resgatar, abrir um pouco mais na linha dos anos, por exemplo. A gente está com 3 anos para trás, a gente acha que os trabalhos feitos nesses últimos 3 anos vão dar conta do caso, né? A gente diminuiu o tempo para 10 minutos, mas a gente já está recebendo tanta reclamação que a gente vai ter que repensar, vamos talvez ter que flexibilizar um pouquinho. A gente faz uma seleção mínima, tentando separar o que é, assim, talvez o mais relevante de cada instituição, de cada situação, de tal maneira que todos estejam representados, todos. Então, a diferença desse ano é isso. Primeiro que os anos anteriores a gente só fazia de um, né? Só podia ser do ano anterior. A gente abriu mais tempo. A gente mexeu no tempo, já está tendo problema. E a gente abriu a curadoria para mais gente, né? Com mais experiência também, ou melhor, com experiência também nessa questão. Muito bom. Falando em tempo, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela entrevista, Felícia. Foi muito bom ter você aqui com a gente. De nada. No Tela Obrigada para Aberta. vocês e espero que vocês gostem. Né? Obrigada. Participem. Obrigada mesmo, Felícia. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais Tela Aberta no segundo bloco, conversando com Beth Bulara, coordenadora e curadora da Mostra Geração. Não saia daí. Estamos de volta com Tela Aberta, que hoje recebe Felícia Krumholz e Beth Bulara, coordenadoras e curadoras da Mostra Geração do Festival do Rio. Nesse bloco, a gente conversa com Beth Bulara. Beth, seja muito bem-vinda ao Tela Aberta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando do nosso trabalho. Beth, a mostra, ela é competitiva? Quem pode participar e como é o processo de curadoria dos filmes inscritos? Bom, a gente falando no Videofórum, que é uma mostra específica de filmes feitos por crianças e jovens, não é competitivo por um motivo simples. Como a gente entende o processo de realização de filmes em escolas, em projetos sociais, como um processo de aprendizado, né? Um aprendizado da linguagem cinematográfica, da linguagem audiovisual, não é absolutamente justo, porque a gente não pode comparar processos, né? Cada escola, cada espaço
E, às vezes, até a gente recebe um produtor independente que faz seus filmes em casa. A gente não tem como comparar o processo de aprendizagem, o processo de pensamento das pessoas e também a maneira como foi feito, com que equipamento, com que tipo de soluções encontrou. Tem um editor, não tem edição? Então, por isso chama mostra. Né? O Videofórum é uma mostra acompanhada de exibição em grande tela, dentro de um cinema profissional e com os realizadores, seus familiares que quiserem ir, as escolas às vezes mandam mais turmas para uma discussão sobre justamente o processo de realização. Num processo crítico, eu acho que deve fazer muito bem, né, para eles. Com certeza, não tem a menor dúvida. A diversidade é uma marca da Mostra Geração e do Videofórum. Vamos ver um trecho do filme argentino feito por jovens com síndrome de Down. O filme se chama Mamá No. Quem não conhece essa relação de mãe com filho, não é mesmo? Você é uma das referências quando se fala em cinema e educação no Brasil, né? Como você vê a interação entre esses dois universos? Eu acho fundamental. Na verdade, eu trabalho com isso desde 1975, no Cineduc. Eu fui convidada quando eu fazia faculdade de cinema. E eu nunca tinha pensado na questão da educação, até que eu fui convidada e eu fui lá olhar o que era, e me apaixonei. Na verdade, educar, num sentido bem amplo, significa realmente dar instrumentos para que as pessoas possam fazer uma leitura de mundo e poder se posicionar pessoalmente, quer dizer, crescer como seres humanos e crescer como pessoas dentro de comunidades, dentro do aspecto social. Nesse caso, é fundamental que as pessoas saibam ler em todas as linguagens que lhes são apresentadas, né? Saibam ouvir bem, saibam ler bem e saibam ver bem o que lhe é apresentado através do cinema, através da mídia. E também, fazendo uma pequena comparação ou uma grande comparação com a questão da leitura e da escrita. Quanto mais você lê, melhor você escreve, mais corretamente você escreve. Quanto mais você escreve, melhor você lê. E com o cinema se dá a mesma coisa. Quanto mais você vê filmes diversos, quanto mais você assiste a produções diversificadas, melhor você compreende essa linguagem. E se você mais fácil quiser, você absorve, né? Exato. Se você quiser se expressar nessa linguagem, você vai ter mais meios de ser compreendida. Hoje tem bastante gente trabalhando nesse segmento, a própria Multirio, a própria Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, municipal, ela fez um projeto que eu considero o melhor projeto de cinema e educação realizado no Brasil. Acho que a proposta do Cineclube nas escolas, a maneira como foi construído, é realmente
o É grande nessa pergunta que eu ia entrar. Como é que se avalia a participação das escolas municipais na Mostra Geração e no Vídeo Fórum? Ela vem aumentando, é preciso mais estímulo aos professores? Essa participação é, na verdade, o nosso carro-chefe aqui. A gente recebe muito material do Brasil inteiro, recebe material do mundo inteiro, mas quem fortalece, inclusive, a Mostra Geração é esse universo das escolas municipais, majoritariamente, e das escolas estaduais, num certo grau. Vem gente de outros estados, vem com ônibus, vem gente de outras cidades do Rio, mas a presença do município ainda é muito grande e é muito boa. É uma presença muito cheia de diversidade nos trabalhos e de assuntos que todo mundo tem que prestar mais atenção. Então, como é que a escola pode contribuir para ampliar o acesso e o repertório cinematográfico desses alunos? Primeiro, fazendo cineclube, porque é fundamental. É fundamental que eles vejam muitos filmes para que eles deem conta também de, na hora que eles resolvem ter um tema, eles consigam executar esse tema com competência. Claro. Né? Porque aí a gente sabe que linguagem é uma questão muito delicada. Às vezes a gente quer dizer uma coisa, mas por mau uso das palavras acaba dizendo outra, o oposto às vezes. Sim. Com a imagem se dá a mesma coisa. Você coloca a câmera aqui ou coloca a câmera aqui e você está falando de outra coisa. De formas que é importante que eles vejam muito para compreender bastante como é essa gramática, né? Essa maneira da linguagem se consolidar. Né? E tem acontecido, para nosso prazer enorme. Muito bom. As crianças e jovens vivem imersos nas tecnologias e plataformas digitais. Qual tem sido o impacto disso na produção audiovisual das escolas? Isso pode ser medido de duas formas. E se a gente ampliar bastante para vários produtores, né? Hoje a gente tem, como democratizou bastante, isso é muito bom. A democratização dos meios não significa também nenhum aumento na qualidade. Também vou fazer comparação com a fala, que é o instrumento que a gente tem, que é o mais democrático possível, porque a maioria das pessoas no mundo, a grande maioria, consegue se expressar pela fala. Mas isso não garante que existam falas originais ou que existam falas consequentes ou bem realizadas. É só para fazer um paralelo, porque às vezes a gente esquece que todos esses instrumentos que nós temos são para concretizar uma mensagem. Né? Acho que criou muitos vícios. Existe uma certa forma de se retratar através da selfie, existe uma certa forma de retratar o outro, que é muito padronizada, é muito, digamos assim, a gente sabe como é que são feitas essas coisas de um modo geral. Mas tudo tem dois lados, né? Você tem o avanço enorme no tratamento da linguagem, ao mesmo tempo você tem uma redundância em certos padrões também. E eu acho que essa discussão sobre o cinema, sobre o audiovisual nas escolas e sobre o uso dos celulares nas escolas, que também é uma grande discussão, que não é nova e que também não se resolveu ainda, possa avançar no sentido de dar instrumentos de reflexão. Por isso é tão importante esse movimento do cineclube nas escolas e das realizações audiovisuais nas escolas. É verdade. Agora, nesses 25 anos de Mostra Geração, você deve ter vivido momentos de grandes emoções, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esses momentos. O que eu posso falar é que durante esse espaço, né, esse tempo que eu estou, eu me emocionei com posturas de pessoas, de jovens, alguns que vão sozinhos. Né? Veio um menino de Brasília que ele fez o filme e a família trouxe. Tem um outro menino que é
muito interessante, que já virou cineasta. Ele já fez um longa e está estudando cinema, que ele fazia a produção dele sozinho. Então, ele era o câmera, ele era o roteirista, claro, né? Ele era o diretor, ele era o câmera, ele era os atores. Então, ele filmava ele aqui numa poltrona, falando com ele, na outra poltrona, mudava a câmera, enfim. E coisas hilárias, porque sempre eram críticas sociais, né? Muito apuradas, muito perspicazes, né? E ditas de uma forma muito engraçada. Então, a maneira como, como eu citei anteriormente, uma professora atônita, ela foi com um filme bem simples, num projeto que não era o projeto de dentro da escola, que veio de fora, e feito de uma maneira que não é o que as escolas municipais costumam. E aí ela virou para mim, ela me pegou pelo braço quando eu estava passando no corredor e falou: nossa, agora é que eu estou vendo como preciso aprender. Né? Então, esses momentos gratificam a gente. Com certeza. Fazem com a gente achar que o trabalho vale a pena. É um retorno e né? tanto. Então, muitas coisas, o fato das crianças chegarem e se colocarem sobre assuntos polêmicos, mas que incomodam profundamente. Um é o bullying, claro, né? Que é uma coisa contra a qual a sociedade também já acordou e está se contrapondo. Eu acho que são alertas muito sérios para as escolas, para as pessoas refletirem sobre isso, para as pessoas que cuidam da questão emocional, da saúde emocional de professores e de alunos poderem refletir, né? Porque, claro, dentro das escolas existe um universo enorme de pessoas, de jovens, de crianças, que têm uma vida pessoal que pode não ser nenhuma maravilha. E na hora que eles têm um instrumento para dizer isso, eles podem dizer. E aí eles alertam os adultos: olha, a gente está sentindo isso. É fundamental, é fundamental. E para terminar, o que você diria aos professores que estão começando a fazer audiovisual nas escolas com os estudantes? Eu diria o seguinte: tenha muito prazer em fazer isso, começo de conversa, porque cinema não se faz sozinho, né? Então, é uma turma e cada um tem uma ideia diferente. E apaziguar todos esses pensamentos, fazer com que eles entendam que essa é uma tarefa coletiva e que as pessoas têm que ter generosidade com o pensamento do outro, com o que o outro deseja, é fundamental. Ele vai ter que ser um pacificador e também vai ter que conhecer bastante cinema, vai ter que gostar de ir ao cinema, frequentar aquela tela grande, né? Além dos streamings que também existem e são válidos, são ótimos, mas ir ver a tela, aquele escuro, né? Aquela sala onde o gato não passa na frente, onde o cachorro não vem. Isso eu sei porque comigo é o que eu estou, né? E tira a minha atenção do que eu estou vendo. Então, eu acho que o professor tem que ser essa pessoa que gosta de cinema, que gosta de se divertir e que tem uma tendência apaziguadora, que saiba ouvir os alunos, que ele também tem os pensamentos dele, mas a fala é dos alunos, ele tem que orientar. E acho que cada professor tem que pensar nisso e tentar atuar segundo essa questão, porque senão o filme vira dele, não vira dos alunos, né? Ou então o filme dos alunos, mas não tem orientação. É um equilíbrio bastante difícil, mas que tem que ser buscado. Beth, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui no Tela Aberta, por estar com a gente. Muitíssimo obrigado. Gente, o Tela Aberta de hoje está acabando. Obrigado pela audiência. Semana que vem eu volto com mais Tela Aberta para vocês. Até lá. Tchau, tchau.